tudo bem? Sou Márcia Araújo, contadora, especialista em gestão de pessoas e sócia da MS Consulting. No podcast de hoje, nós vamos falar sobre cultura organizacional e nós trouxemos um super convidado, o Rodrigo Oliveira. Se apresente, Rodrigo. Legal, Márcia. Boa noite, gente. Primeiro, te agradecer pela oportunidade de estar hoje aqui, né, participando do podcast. Estou muito feliz e principalmente por falar sobre um assunto que eu gosto muito, né? Faz parte do meu dia a dia também. Então, assim, falando um pouquinho sobre a minha pessoa, meu nome é Rodrigo Gomes de Oliveira, tenho 37 anos, sou empreendedor, sou administrador e a minha história no empreendedorismo começa de casa, literalmente, né? Eu tive pai e mãe empreendedores, né? Foram empreendedores a vida toda, então eu sempre vi meus pais trabalharem muito, viver aí a aventura que é o empreendedorismo, né? Altos e baixos, muito aprendizado, resiliência, que é muito importante. E então eu sempre tive um exemplo muito forte dentro de casa, né? Então eu comecei a empreender ainda dentro da faculdade, com negócio de informática, né? Tive uma experiência legal nesse negócio, acabei quebrando esse negócio, né? Na época não foi divertido, mas hoje em dia, olhando para trás, foi uma experiência importante. E depois desse negócio, eu comecei o negócio que hoje eu estou atualmente, que é o meu negócio principal, que é a MaxCard, né? Que é uma empresa de meio de pagamento, né? Voltado para gestão de benefício, né? Um negócio B2B. E a MaxCard está fazendo 10 anos esse ano, né? Maravilha. Então, assim, são 10 anos de história, né? Sangue, suor e lágrimas, literalmente. Mas, assim, muito aprendizado, né? Muitos erros, muitos acertos também. E, assim, eu acho que, no final das contas, muito aprendizado. Isso é muito, muito importante, sabe? Eu acho que para qualquer empreendedor. Então, eu estou na MaxCard há 10 anos nesse desafio. Também estou com uma outra startup agora começando, que é a Directo, né, que é um marketplace voltado para comércio exterior. Então a gente conecta vendedores e compradores voltados para o agronegócio, né, e a gente, além de conectar, né, e garantir essa venda direta, a gente faz todo o processo burocrático de logística para as empresas também, né? Então esse projeto está começando, estou muito animado para começar ele também. E é isso, eu sou empreendedor raiz, eu gosto muito do que eu faço, e o tema de hoje é um tema que eu gosto muito também, que é cultura. Maravilha. Empreender sem aventura não é empreender, né, Rodrigo? Sem dúvida. Sem emoção não vale a pena. Não vale, bota emoção. Poxa, que é isso. Então vamos lá. No tema de hoje, cultura organizacional. Então, primeiro nós vamos conversar sobre o que é cultura organizacional. Cultura organizacional é um conjunto de hábitos, de crença, de valores que as pessoas compartilham em um ambiente. E nós vamos falar de um ambiente empresarial. Então, por mais que a empresa ela não perceba que ela tem a cultura, uma cultura, seja ela forte ou não, Sim. ela tem. Sem então, dúvida. nós vamos aqui, essa noite, falar justamente dessa importância, né, de se trabalhar a cultura organizacional. Legal, Márcia, fantástico. E aproveitando, né, o ensejo, queria começar te fazendo uma pergunta, né? Já difícil, que eu sei que tu é fera. Então, me fala um pouquinho sobre a importância, né, de ter uma cultura organizacional forte, enraizada dentro da empresa. Qual é a tua percepção disso? Eu acredito, Rodrigo, que o principal para uma empresa, quando ela tem uma cultura forte, enraizada, sem dúvida é o engajamento. Sim. São as pessoas trabalhando de forma harmônica por um mesmo propósito, por um mesmo sonho, que são exatamente a missão, visão, os valores. Então, quando a empresa ela trabalha muito fortemente cultura, o que a gente percebe é esse engajamento, as pessoas unidas num sonho comum entre elas. Legal. Rodrigo, fala um pouco sobre, assim, a partir de que momento você, como empreendedor, como alguém que já empreende aí desde sempre, no sentido de que viu isso com os teus pais. Sim. Fala um pouco pra gente em que momento você sente, né, percebeu essa necessidade de trabalhar a cultura organizacional na tua empresa, nos teus negócios. Fala um pouco sobre essa tua experiência pra gente.
Tá, legal, Márcia. Primeiro, assim, que eu concordo muito com a definição de cultura, eu acho que é isso, né? E o desafio Uhum. realmente é o engajamento, né? Então, assim, para mim, uma coisa que tu falaste que faz muito sentido, que para mim né, foi algo que eu percebi logo muito cedo, é que a cultura ela sempre existe, né? Ela sempre está lá, independente da tua vontade, né? Então não é porque tu não definiste uma cultura que ela não exista. Ela Sim. existe. E normalmente, quando você não trabalha, não enxerga isso de uma Sim. forma ativa, importante, que você tem que criar, né, que você tem que estruturar, que você tem que engajar, normalmente o resultado ele é muito negativo. Né? Porque quando você não tem uma cultura estruturada, que você não sabe em que você acredita, você não sabe quais são os valores que você quer compartilhar com as pessoas na empresa, você acaba trazendo pessoas sem fit. Né? E aí o Exato. resultado é muito ruim. Né? Então, durante essa trajetória aí na MaxCard, de 10 anos, a gente teve muito problema com o time. Né? Então, eu tinha muito conflito. Então, eu gastava muito do meu tempo para apaziguar conflito. Né? O que hoje é louco pensar isso. Né? Mas eu vivi isso. Né? Então, em determinado momento, eu acho que como tudo na vida, assim, a dificuldade, ela sempre tem uma importância muito grande, ela é sempre um gatilho de mudança, né? Então, para mim, teve muito disso, né? De começar a ver o negócio caminhar né, pra uma direção que eu não queria, né? Certo. E aquela coisa, né, Márcia? Vencedores focam em vencedores e perdedores focam em vencedores também. Né? Então, eu comecei a querer entender, né, o que é que determinava o sucesso das pessoas ou das organizações. Né? E nessa minha pesquisa eu vi que a cultura era algo predominante nas empresas vencedoras, sabe? Legal, Então bacana. e aí eu comecei a estudar, né? Comecei a estudar, comecei a pesquisar e comecei a notar esse padrão, sabe? De entendimento das empresas de sucesso. E aí eu comecei a entender quem eram as maiores referências de empresa de Uhum. cultura no Brasil, comecei a estudar, a pesquisar. E aí começou dessa forma, né? Na dor, né? Sentindo que o negócio não estava legal, né? Busquei entendimento né, dos pontos principais ali das empresas de sucesso e a cultura ela sempre está lá. Né? E aí foi a partir desse momento que eu falei, não, cara, eu preciso entender melhor, né, sobre cultura, eu preciso estruturar uma cultura que faça sentido para mim, né? Porque no final das contas Claro. não existe uma resposta única, né? Não existe Sim. uma bala de prata, olha, faz isso que vai dar certo. Assim, a cultura ela tem muito a ver com o empreendedor. cem por cem por cento. cento, né? 100%. Então, não adianta tu pegar a cultura da Ambev ou da Netflix e falar assim, Exato. não, eu vou botar aqui porque vai funcionar. Não é o caso. É aquela história do benchmark, né? Estuda, vê o que faz sentido para ti, com o que é que tu né, identifica e, cara, e monta, e cria, né? E aí é o desafio que tu falaste do engajamento. Né? Exato. Entre esse entendimento da necessidade, do que representa, da importância, e você aplicar isso de uma forma efetiva que te traga resultado, cara, existe um caminho longo ali para cobrir, não é fácil. Como nada no empreendedorismo é fácil, né? A gente sabe Verdade. disso. Na verdade, assim, falando um pouco dessa questão das dores, né, Uhum. de que um empreendedor ele acaba sentindo ao longo desse processo, Sim, uma delas a gente percebe que esse despertar ele ocorre muito quando a gente percebe que as empresas elas não têm uma estrutura de RH mínima. sim. Então, assim, ocorre que ele não entende ainda muito bem a importância da cultura e ele está vivendo ali uma avalanche de problema. Uhum. E muitas das vezes o que a empresa tem é uma área que cuida da parte das burocracias trabalhistas, Sim, mas que não tem uma área que treine, que envolva as pessoas num propósito, que trabalhe com elas a parte de valorização como profissional. sim. Então, as empresas elas acabam pecando no sentido de não ter uma área específica para cuidar de algo que é super valoroso para elas. Sem dúvida. E citar assim dois exemplos assim que me vêm aqui à memória às vezes da necessidade que o empreendedor ele até desconhece.
Sim, confundem muito as coisas, né? Trazendo assim um exemplo. E isso acaba trazendo o quê? Desperdício de recursos e desperdício humano mesmo. sim, Trazendo assim para o nosso bate-papo de hoje assim, alguns exemplos, né, de falhas mesmo dentro das empresas. Eu lembro que algum tempo atrás eu recebi uma ligação uhum, de um cliente pedindo para efetuar uma contratação, porque a nossa empresa ela trabalha com a parte de admissão, a parte do departamento pessoal sim. focado para os nossos clientes. Então eu recebi uma ligação há muito tempo atrás dizendo, esse empreendedor falando que queria contratar um colega da bola. Olha que ponto. Olha que ponto. Márcia, eu preciso que você faça a admissão de um colega da bola. Eu estava jogando bola e ele era um cara muito bom, um centroavante. O que tu acha? Olha, ele deve ter contratado para um time de futebol, só pode. E aí, o que que acontece? Eu fiquei muito surpresa, né? Digo, não, mas calma lá. Quais foram os critérios, além de jogar bom, de ser bom de bola, né? Os Totalmente. critérios para te colocar ele para dentro da tua empresa. Não, ele é um cara legal, ele é meu amigo. E o que que aconteceu depois? A gente sempre escutava o depois, né, das histórias, né, dos erros do empreendedor no que se referia a pessoas. Sim. E aí a gente percebeu que depois de algum tempo, não muito tempo, essa pessoa já começou a dar problema por conta do que você falou, falta de De fit, fit com a né? cultura da empresa. Exatamente. Então, poderia ser um cara muito bom de bola, eu não tenho dúvida disso. No Sim, entanto, para jogar no time empresarial, ficou faltando. sim, Então, isso acaba gerando o quê, gente? Desperdício de recursos, né? Tanto financeiro, quanto tempo, quanto humano mesmo. Então, sim, assim, um outro caso, quando as empresas elas não têm essa visão de que precisa estruturar uma área que cuide do seu de um valor muito importante que são as pessoas, sim. eu avalio muito a questão da área de treinamento também. Opa, sem dúvida. Então, hoje eu percebo, Rodrigo, assim, as pessoas, as empresas, elas investem muito em desenvolvimento das pessoas. Sim, Os gastos com treinamento são expressivos. sim. No entanto, como funciona na maioria das vezes? Ah, chega alguém muito bom de venda, Sim. muito bom de venda na empresa, né? Batendo lá na porta. Olha, eu tenho um treinamento fantástico, vai resolver Todos todas os teus os problemas, teus né? problemas. Mágica. Vamos fazer aqui um treinamento para o teu time, principalmente time de Aham. venda, né? Tive Sim, muito tem isso, muito, é. né? Aham. No time de venda, vamos fazer um treinamento aqui que vai solucionar todos os problemas. E aí Sim, se para toda a empresa, se coloca todos os colaboradores para fazer um treinamento com um foco, uma direção que nem sempre é para todo mundo. Nem sim, sempre está precisando daquele treinamento para todo mundo de perfeito. forma igual, né? Sim, Então, assim, isso é justamente um problema da falta de um RH estruturado, da é. falta de um alinhamento cultural, no sentido eu vou desenvolver as pessoas para que as pessoas elas sejam treinadas na cultura. Sim, sim. Legal, Márcia, isso que tu falaste, porque assim, eu vivi essa realidade, né? Eu era esse cliente aí, Uhum. não o da bola, mas eu era esse cliente que não tinha um RH estruturado na empresa, né? Então, quando eu Uhum. comecei a estudar sobre cultura e tudo e a importância, eu percebi que eu estava saindo literalmente do zero, que eu não tinha nada, né? A contabilidade resolvia a parte de departamento pessoal, a gente depois teve uma pessoa lá dentro. E, tipo assim, IRH é muito mais do que departamento pessoal. Muito mais. Né? Então, eu acho que a partir desse momento, né, que eu comecei a estudar muito sobre a cultura e comecei a entender certas coisas, eu percebi que eu precisava estruturar o meu RH. Né? Então, nesse momento foi que eu encontrei o trabalho da MS, né, e que me ajudou a executar realmente, a estruturar um RH dentro da empresa, né? Então, todos os processos que são cruciais para uma empresa, como recrutamento e seleção, avaliação de desempenho, a própria cultura, né? Porque assim, por mais que eu tivesse um entendimento do que eu quero como cultura para o meu negócio,
para eu executar isso, para eu chegar no nível de maturidade que eu precisava, cara, enxergar a minha realidade como ela era, né? Entender que eu estava literalmente saindo do zero e que eu precisava de ajuda de especialistas para me guiar ali na estruturação do RH. Então, a AMS teve uma importância muito grande para mim nesse período, porque e tem tido, né? Legal, Porque bacana. até hoje a gente está fazendo esse trabalho e, assim, é um trabalho árduo. É muito, muito difícil. Mas, assim, no final das contas, vale muito a pena, né? Então, como eu te falei, assim, aquela questão só complementando, assim, aquela questão da importância da cultura, né? A primeira coisa que eu fiz, assim, quando eu pensei a cultura da MaxiCard, foi montar uma matriz 2x2 para botar ali os principais pontos ali que a empresa acredita, né? Então, a gente tem ali como ponto mais importante, pessoas. Legal, bacana. Então, assim, a gente entende que a empresa é tão boa quanto a sua equipe. Isso é fato, né? Então, tem falas, assim, famosíssimas de caras que são referências para mim, para a grande maioria dos empreendedores no Brasil, como é o caso do Jorge Paulo Lema, que ele fala assim, o nosso negócio não é cerveja, o nosso negócio não é ketchup, o nosso negócio não é hambúrguer. O nosso negócio é gente, né? Então, tu percebes que, assim, é aquela história. Tem que olhar para um cara desse e entender o que esse cara está fazendo, né? E tentar fazer alguma coisa parecida com aquilo ali. Exato. Né? Então, se o Jorge Paulo está falando isso e a gente, quanto mais eu estudo, mais eu percebo que isso é real, né? Então, assim, para mim, primeiro, pessoas, né? Segundo, cultura, né? Que é o que vai guiar ali o desenvolvimento daquelas pessoas, né? E o compartilhamento de valores, né? Que é muito importante. Terceiro, processos, né? Toda empresa precisa de processos estruturados para executar, né? E por último, recursos. E aí é recurso financeiro, são ferramentas, sistemas e por aí vai. Então a gente norteou ali as importâncias da empresa nessa matriz 2x2, né? Então, assim, se a gente parte do princípio que o ponto mais importante para o nosso negócio são pessoas, cara, o RH passa a ser o coração do meu negócio. Legal, muito bom. Né? Então a gente enxerga realmente dessa forma, né? Então, uma coisa que mudou assim pra gente assim, em termos de resultado, né, foi o processo de recrutamento e seleção. Então a gente passou a contratar por fit cultural como critério principal, ao invés de habilidades ou currículo, sabe? Então, assim, currículo é importante? É importante. A faculdade é importante? Muito importante. Mas, assim, o que eu tô de olho é muito mais na questão do alinhamento cultural com aquele candidato do que qualquer outra coisa. Porque, assim, eu acredito que todo mundo é capaz de aprender o hard skill, né? Que é a habilidade técnica. Já o soft skill é muito mais difícil. Então, o soft skill é uma questão de alinhamento, né? Então, no nosso processo de recrutamento e seleção, existem alguns fatores ali que são cruciais para a gente, né? Então, por exemplo, cara, como é que funciona um processo de aprendizagem para ti, né? Me fala um livro que mudou a tua vida. Pô, se o cara não souber um livro, se o cara não tem um hábito de estudar, se o cara não tem um hábito de se desenvolver, cara, existe um desalinhamento ali cultural muito forte que não dá para trazer, né? Esse cara é um cara que né, entende o trabalho colaborativo como algo importante para o sucesso da empresa, ou ele é um cara que gosta de trabalhar sozinho, levantar a bandeirinha dele ali, trazer resultado e achar que ele é o insubstituível, alguma coisa nesse sentido? Cara, se esse cara tá ali com um ego muito grande, achando que ele vai mudar o mundo sozinho, esse cara tá completamente desalinhado com o que eu acredito, sabe? Então o cara pode vir de Harvard, o cara pode vir do MIT, pouco importa, cara. Se o cara não tiver alinhamento cultural com o que a gente acredita, não vai para frente. Então, assim, isso por si só foi uma mudança brutal para o crescimento da empresa. Que top, legal, muito bom. E a gente, assim, compartilha muito disso também na própria MS, né? Nós acreditamos nessa questão da cultura muito forte e valores muito fortes. E o que a gente percebe é que quando acaba não acontecendo esse alinhamento e a pessoa acaba entrando
por algum motivo, alguma falha. Às Sim, vezes as empresas elas estão tão agoniadas, vamos colocar assim, para fechar um recrutamento e seleção, sim, que acaba queimando algumas etapas do sim, processo e acaba trazendo para dentro do time o que não tem o fit. sim, E não demora muito, ou parte da própria empresa, a rescisão, ou parte do próprio colaborador, porque ele sim. não consegue Se se sentir. sentir, não é nem aceito, mas é fazendo parte daquilo ali. É. Verdade. Então, assim, eu tinha uma pergunta aqui para fazer, apesar de que você já até, nessa tua fala, já deu uma adiantada aí Sim. na resposta, mas é Ah, uma. Vai completar. Quais os tá. ganhos você teve ao aplicar uma cultura intencional estruturada? Tá bom. Comenta um pouco mais sobre isso, aprofunda um pouco mais. Tá bom. Perfeito, Márcia. Então, assim, realmente, como eu te falei, tudo começou com um novo critério de contratação, né? Se a gente entende que pessoas é o ponto crucial do negócio, né? A gente entende que agora o critério de contratação é muito, muito, muito importante, né? Então, a partir do momento que eu consigo trazer pessoas alinhadas com a cultura da empresa, cara, parece mágica. Assim, não é da noite pro dia, tá? Não vou dizer para Sim. vocês que no outro dia a empresa é outra, não é isso. Mas assim, mas com o trabalho focado no desenvolvimento da cultura e principalmente trazendo esses talentos e desenvolvendo essas pessoas dentro da empresa, alguns pontos assim que mudaram, que eu percebi que foi muito forte, né? A capacidade de trabalhar em equipe. Cara, isso assim foi dia e noite, sabe? Do nada, as pessoas começavam a se organizar sozinhas, né? Pensar em projetos para a empresa e chegar e entregar. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. O site que a gente fez na MaxiCard, né? Que ficou lindo, por sinal. Parabéns. Obrigado, eu também sou orgulhoso do site. Eu gostei muito do site que a gente fez. E assim, cara, eu tinha vivido experiência de contratar empresas para fazer o site da empresa, né? E que não foram legais. Assim, as experiências que eu tive foram bem ruins, né? A entrega foi de muito pouca qualidade e um custo muito caro, né? Uhum. Então, assim, depois que eu contratei essa primeira leva de talentos alinhado com a cultura da empresa, cara, a gente montou um grupo de trabalho e os caras, assim, multidisciplinar no conceito de squad, né? E a gente abriu um projeto, tinham, se eu não me engano, era uma pessoa do marketing, duas do marketing, uma da TI e uma do comercial. Montou-se a squad, cara, foi, acho que 2 meses, ou um pouco menos de 2 meses, que os caras entregaram um site assim que eu não acreditei, sabe? Tipo assim, e eu me meti muito pouco. A verdade é essa, né? Eu dei o desafio para eles e eles se organizaram, cara, se motivaram, estudaram, foram atrás, sabe, pesquisaram. Então, isso tudo assim, no final das contas, é um resultado da cultura, sabe? Porque as pessoas envolvidas tinham o alinhamento com o que a gente acredita. Então, alguns valores, curiosidade, impacto, coragem, que é muito importante, sabe? Então, né, essa humildade, né, de trabalhar de uma forma colaborativa, pensando num bem maior, que é o bem da empresa, né, ao invés da vaidade de querer dizer que fui eu que fiz. Então, a vitória era deles, era do grupo, não era do fulano, do ciclano, do beltrano, sabe? Então, essa capacidade de trabalho em equipe, essa postura, sabe, de eu vou fazer, sabe, mesmo, eu te juro que assim, eu fiquei muito surpreso porque eu não tinha uma expectativa muito grande, eu não achava que eles iam entregar da forma que eles entregaram, na velocidade que Uau. eles entregaram, sabe? Então, assim, esse é um exemplo assim, do impacto da cultura. Então, assim, isso é cumulativo, sabe? Então, isso vai se acumulando de uma forma positiva e constrói algo muito legal, né? Então, a gente começou a colher resultados, né, ao longo do tempo que foram muito positivos, no sentido sabe, de clima mesmo, é uma energia positiva, sabe? É uma vontade de fazer, é uma vontade de se ajudar, sabe? Então eu vejo que quando a gente começa a fazer o onboard do colaborador, né, uma pessoa nova,
ele passa por todo um processo, né? Inclusive da cultura, apresentação da Legal. cultura, né? Uma apresentação individual do RH com cada membro do time, né? Então eu faço questão de que exista esse espírito de time, sabe? Sim. De um time que está disputando o campeonato e que quer vencer. E só vai vencer se tiver essa harmonia, esse propósito maior da vitória do time, sabe? Então isso foi determinante aí para o crescimento que a gente teve ao longo dos anos. Então eu só posso recomendar que as pessoas acreditem no poder da cultura e façam. É aquela coisa, existe uma frase que fala que é antes feito do que perfeito, sabe? Então, assim, não vai ser sempre perfeito e tudo bem, sabe? Vai ser difícil e tudo bem. O importante é estar avançando, é estar caminhando na direção que tu queres chegar. Uma hora tu vai chegar, cada um chega no time. Mas é muito mais sobre atitude, sabe? Então isso tem muito a ver também com cultura, sabe? Então as pessoas que estão dentro da empresa, elas precisam compartilhar da forma que o empreendedor enxerga, sabe? E uma coisa que é importante também, Márcia, é do tipo assim, a cultura ela não está escrita em pedra, sabe? Às Sim. vezes tu acha que eu escrevi, cara, não posso mais mudar, porque senão o que as pessoas vão pensar? Então, cara, esquece isso e entende que é uma É uma construção, é evolução. uma evolução, é um processo evolutivo. Então, se tu hoje a gente está num processo de reformulação da nossa cultura, né? Sim. Estamos montando o nosso deck cultural, reestruturamos a forma de enxergar a cultura. Então, assim, isso é muito importante entender que a trajetória ela vai ser cheia de dificuldades e de ajustes e que isso faz parte, sabe? Então tem que ser perseverante, né? Tem que ser determinado e tem que entender a importância da coisa e fazer. Eu acredito assim que, como a gente falou da questão da evolução, as empresas elas Sim, estão em constante evolução. Nós passamos recentemente por um processo aí de crise mundial no que se refere à saúde e as sim, empresas tiveram que se reinventar. E, 100%. e aquelas que de fato tinham já uma cultura de engajamento, uma cultura forte, Sim. eu não tenho a mínima dúvida que foi as que se saíram melhores e Márcia, que, é, e que passaram por essa crise, assim, não é que não sentiram nada, sim. sentiram, mas É, o efeito ele não foi tão drástico, é, negativo, tão drástico como poderia ter sido. A cultura, sim. para mim, ela foi um diferencial. E eu vejo muito isso da nossa própria empresa. Esse processo de evolução, de transformação e de constante readaptação ao novo cenário. Perfeito. Não, isso que tu falaste é algo assim fantástico, porque eu também tive a mesma percepção, sabe? A mesma Exato. percepção. Eu te confesso que assim, quando a gente fez a transição do escritório para o home office, foi uma preocupação muito grande. Por quê? Porque é aquela coisa. Se tu tem um time de pessoas que não estão comprometidas, se tu tem um time de pessoas que não compartilham dos mesmos valores, que estão ali pelo dinheiro, só pelo dinheiro, cara, vai ser difícil, porque Sim. assim, tu vai estar lá e, sabe, lutando, tu não vai ter controle, não sabe onde as pessoas estão, né, o que elas estão fazendo, o cara pode estar ali fazendo qualquer coisa que não seja o trabalho. E depois, quando tu for ver, vai justificar qualquer coisa. Então, assim, pode ser muito ruim se não tiver Sim. uma cultura bem forte implementada, né? Uhum. Então, a gente passou pelo mesmo processo e o resultado, assim, foi muito, muito parecido. Então, eu também atribuo essa capacidade de se Uhum. adaptar a uma cultura forte. E E. pode Tá, falar. não, aproveitando essa linha aqui que a gente está seguindo, mas queria te fazer uma pergunta. Qual é o teu entendimento com relação ao crescimento da empresa, né, e a importância da cultura nesse crescimento de time, de unidade de negócio? Eu sei que a MS hoje está também numa empreitada aí muito legal de novos negócios, novas unidades. Então, como é crescer isso? Como é crescer time? E que tipo de impacto a cultura tem? Qual a importância da cultura nesse contexto? Eu acredito assim que um ponto primordial para uma empresa, para ela se manter, para ela Hum, crescer, sem dúvida é a formação de um time sim, que tenha valores diretamente ligados com o empreendedor. Então, assim, para mim, a formação da liderança ela faz
total diferença numa empresa que quer crescer. Sim. Uma empresa, o empreendedor, ele não consegue crescer sozinho. É muito peso no ombro só. Então ele Sem precisa dúvida. de outros ombros para distribuir esse peso. É isso. Então, assim, para mim, a questão da formação de um time, ele passa por desenvolver lideranças que consigam multiplicar aquilo que está na cabeça daquele empreendedor, que é vamos dizer, o líder principal. Sim. Então, quando ele consegue formar líderes, ele consegue descentralizar algumas responsabilidades que estavam 100% sobre ele, e aí ele consegue ter tempo para pensar em novos negócios e novas estratégias e passar e ter a certeza de que ele conseguiu multiplicar a visão dele. Sim. E os demais, a base, as demais pessoas, eles vão conseguir, de fato, perceber que houve uma multiplicação. Então, o time todo, ele está ali na visão de uma única pessoa, mas já está distribuído em vários outros líderes. Isso, para mim, é um ponto principal, que é justamente essa questão da formação de líderes dentro de uma empresa. Fantástico. E como você falou, para mim um segundo item muito importante para gerar crescimento para uma empresa é você ser assertivo num processo de trazer pessoas certas para o teu time. Sim. Acertar na contratação já te faz sair na frente de muita gente, de muitas empresas. E pegar essa pessoa que seria um talento e colocar ela no local certo, aí não tem para ninguém. Exatamente. As pessoas subestimam o poder disso, né? Exato. Então, assim, às vezes a gente trabalha nos nossos clientes de consultoria de RH essa questão do diagnóstico de equipe. O quão é importante você olhar para o teu time. Às vezes as empresas têm times bons, sim, mas que às vezes quando tu troca as pessoas, quando tu começas a conversar com elas, você percebe que existe a necessidade de mudança, assim como existe na empresa, existe no próprio colaborador. Sim. De querer ser desafiado, de querer aprender algo novo, e talvez naquela posição ele já tenha adquirido o conhecimento que ele entenda que já alcançou tudo. E a gente fazendo esse diagnóstico, a gente consegue mexer nas pessoas dentro da própria empresa e alocar elas onde elas vão render mais. Eu acredito muito na parte de análise de comportamento, de alinhar o perfil daquela pessoa ao que ela desenvolve, o que a empresa precisa que ela desenvolva. Sim. Então, alocar a pessoa certa no trabalho, nas atribuições corretas. Então, para mim, isso faz as empresas crescerem. Trabalhar a liderança e trabalhar a questão do desenvolvimento das pessoas, colocando elas, de fato, aonde elas vão render e ficar mais felizes e satisfeitos. Perfeito. Então, a gente entra, às vezes, nas empresas e percebe que a pessoa manda muito bem, é uma pessoa que tecnicamente é muito boa, mas ela precisa de um gasto de energia para desenvolver o que ela está desenvolvendo, muito mais porque está fora de um perfil comportamental que ela tem. Sim. Então, para mim, Rodrigo, a questão do crescer no negócio, né, passa pela essa questão da liderança e de trazer pessoas certas, mas para o lugar certo. Legal, Márcia. Concordo muito com a tua fala, muito legal mesmo. Tá muito alinhado com o que eu acredito também. E assim, até um ponto adicional que a tua fala é assim, um desafio também desse contexto de crescimento, né, de time, de unidade de negócio, enfim, principalmente de time, tu vais ter acertos e tu vai ter erros, né? Tu vai trazer uma pessoa errada pro time, vai fazer parte. Sabe o que eu penso? Que às vezes a gente é envolvido na entrevista, às vezes a gente se conecta tanto com o candidato. Seres humanos, né? Seres humanos. Exato. Nem é aquilo que a gente está precisando, mas a gente se conecta tanto com o candidato que acaba querendo dar uma chance. Verdade, faz parte. Pode seguir. E aí, assim, dentro desse contexto, é muito importante que você tenha uma metodologia de avaliação, né, de performance. Porque, enfim, às vezes acontece da pessoa se desmotivar,
né, da pessoa, enfim, cair na zona de conforto, ou seja lá o que for. Então, esse processo de avaliação de desempenho ele é muito importante. Então, foi até assim, uma coisa legal assim, que a gente estruturou na MaxCard, está estruturando na verdade, é esse conceito de avaliação baseado em performance e cultura. Né? Então, a gente faz basicamente 2 verticais, né? E uma de performance, outra de cultura, e a gente segrega as pessoas numa matriz de 2x2 também. Né? Então, a gente tem aquela pessoa que está com uma performance alta e com alto alinhamento cultural. Então, essa pessoa ela representa aqueles melhores, são os melhores colaboradores do time. Né? Então, tem também aquele cara que está performando muito bem, mas que tem um alinhamento cultural muito baixo. Então, esse é o grande problema, sabe? Porque aquele cara que, apesar de ele estar performando bem, ele traz problema para a cultura. Com certeza. Sabe? E assim, cara, a cultura é o ponto mais importante. Então, essa decisão, ela é muitas vezes a mais difícil. Porque tu tem que, muitas vezes, demitir uma pessoa que está performando bem, mas que por conta da contaminação da cultura que ela traz, a performance dela já passa a não ser mais tão importante para você. E pelo contrário, né? Ela passa a ser um problema para o teu negócio. E tem o pessoal que está performando um pouco aquém do que precisa, mas que tem um alto alinhamento cultural. Então, esse cara vale a pena tu trazer ele para um desenvolvimento, né? O que ele está precisando ali dentro da área dele de performance para que ele evolua e esteja lá no topo, ali né, no quadrante ali da direita, né, do topo ali, né, da matriz. Então, a gente, pelo menos assim, tu consegue direcionar um plano de desenvolvimento para aquele profissional. Porque tu sabe onde ele tá pecando, né? Então, e tem aquele cara que não tá performando e que tem um baixo alinhamento cultural. Esse cara não tem que estar no teu negócio. Se tu enxergar esse cara... Tá errando nas duas pontas, né, Rodrigo? Nas duas pontas. Então, tira esse cara, porque esse cara tá... Sabe? Não zero performance, não zero dá pra perder fit. tempo com esse cara, sabe? E assim, isso tem até a ver com um conceito que foi desenvolvido lá atrás por um cara que chama Jack Welch, já hoje faleceu, né, mas que foi considerado o CEO do século, trabalhou na GE durante muitos anos, e o cara mudou a história da GE, né, e ele tem um framework que ele criou lá atrás para avaliação que ele chama de diferenciação, né, que o conceito de diferenciação ele se aplica tanto a negócio quanto a pessoas. Né? Então, no caso da GE específico, a GE tinha N unidades de negócio, né? Ela fazia do alfinete ao foguete. Então, assim, ele começou a usar o conceito de diferenciação para dizer assim, cara, a gente precisa enxergar cada unidade de negócio separadamente para a gente saber onde está a nossa galinha dos ovos de ouro, para a gente investir naquele negócio e qual é o negócio que está matando a gente, que está tirando, está sangrando a empresa e excluir esses negócios. E da mesma forma são as pessoas. Né? Então o conceito dele é o 20-70-10. Né? Então o 20 representa os melhores, né? Que precisam ser reconhecidos, que precisam ter bônus, que precisam ter condição para ser sócio e por aí vai. Né? Os 70, na nossa matriz de avaliação, representa 35 ali de cada lado, daquele cara que está performando bem, mas tem um baixo alinhamento cultural, e aquele cara que tem um baixo alinhamento, está performando baixo, mas tem um alto alinhamento cultural. Sim. Então os 70 fica dividido em 35 e 35, e os 10 é aquela galera que não tem que estar no negócio. Então a gente está aplicando esse contexto que está muito ligado ao conceito de meritocracia, né? E que no final das contas não é fácil aplicar, mas que vale a pena, né? Tá diretamente ligado ao conceito de Pareto, né? Que 20% dos esforços representam 80% dos resultados. Então, é muito importante que você consiga avaliar bem as pessoas e reconhecer os melhores que merecem, né? Então, Perfeito. que é aquela coisa, dizem que os melhores anseiam pela meritocracia e os piores correm de medo porque não querem ter o holofote em cima deles, para enxergar que eles não estão performando. E os melhores que estão se esforçando para isso querem que seja feita essa diferenciação para que eles sejam reconhecidos. E nada mais justo, né? Então isso está muito ligado ao conceito de cultura e à tua fala também. Então, só compartilhar isso aí. A gente percebe justamente que há um trabalho muito
é um trabalho que precisa de constância, Sim, é um trabalho constância. que precisa de uma dedicação grande, mas quando começa a dar resultado, trabalhar com cultura, quando começa a dar resultado, é extraordinário. Se Sim, percebe, de fato, a evolução do negócio, se percebe o engajamento do time, se percebe uma vida, sim. como você falou, que tá passando justamente por isso dentro do teu negócio. Então, fácil não é. Desafiador, bastante. Bastante, sem dúvida. Mas vale a pena. Vale. Isso é um recado assim para todas as empresas já de imediato que Todas. vale a pena. E falando assim ainda dessa parte do recrutar, né? Hoje a gente percebe o seguinte, infelizmente, ainda assim, a maioria das empresas, ou grande parte delas, contratam pelo currículo Sim, e desligam pelo comportamento. Isso é verdade. fato. Isso Fato, é fato. fato. Infelizmente, a gente que já tem essa percepção do valor da cultura, a gente tem mudado isso no processo do recrutamento, justamente para se antecipar a um problema que Sim, vai ser dado, vai acontecer quando ele já faz parte do time. Que é tentar antecipar isso para um processo de recrutamento e seleção. sim. Acho até que eu vou te convidar para falar de um outro podcast agora, só É. sobre a tua experiência de recrutamento e seleção. Bora, bora, bora. Tem muita história já, Tem não tem história, não? pô, tem história, Márcia. Tem histórias que não dá nem pra contar, Melhor não, melhor não. mas é legal, realmente é um desafio tanto e é legal, vale a pena. Sim. É importante, é crucial. E assim, Rodrigo, continuando aqui o nosso bate-papo, em que você se baseou para criar a estratégia da cultura para o seu negócio? Legal, Márcia. Você se baseou? Pronto, então, olha, eu vou te falar assim que eu estudei muito cultura, muito. Então, livro, podcast, né, artigos e por aí vai, né? Então, tem muito estudo envolvido. Então, assim, vou destacar duas empresas assim, que foram muito importantes, né, na minha pesquisa, no meu estudo, para fechar a cultura da MaxiCard. Uma empresa assim brasileira, mas que é uma empresa mundial, né, que é a Ambev. Legal. E a outra que também é uma empresa mundial, uma empresa americana, mas também é uma empresa mundial, que é o Netflix. Tá? Então, ambas as empresas me despertaram uma admiração muito grande, sabe? Porque a forma que os caras enxergam cultura é realmente algo sensacional. Então, vou dar alguns exemplos aqui da Ambev, porque eu acho que a Ambev é uma referência muito grande para os brasileiros, está muito próximo da gente, né? Então tem toda aquela questão do trabalho, do hard work, sabe? Né? Do trabalho, muitas vezes até excessivo, né? Que eles muita gente reclama, mas assim, não dá para questionar o sucesso. Né? Então, assim, é lógico, tem muitas coisas que eu não concordo, mas tem muita coisa legal que dá para aplicar, né? Aproveitar. Então, essa questão do propósito, né? do hard work, de tu não para quando tá cansado, só para quando atinge o objetivo, né? A questão da meritocracia, eles trabalham muito fortemente a meritocracia, né? Então, isso foi um ponto assim que sempre me chamou muita atenção. Né? E assim, a paixão, né, de pertencimento, né, que eles provocam no time é um negócio. Tem que ser estudado, a cultura da Ambev, porque assim, é impressionante. Tu conversa com um funcionário da Ambev, um ex-Ambev, assim, tu vê a paixão que o cara fala da marca, né, e a experiência que é trabalhar naquela organização é um negócio inspirador, sabe? Então, a Ambev são esses pontos assim que eu destacaria. No caso da Netflix, fantástico, né? O Reed Hastings, que é o CEO e founder lá do Netflix, ele que, lógico, sempre é do empreendedor, né? A cultura, então ele tem algumas coisas assim que eu aplico na MaxiCard e nos meus negócios de uma forma geral que são fantásticas. Então, por exemplo, ele faz a comparação de uma coisa muito comum que a gente vê nas empresas a nossa empresa é uma família, né? Muita gente fala isso, que a gente é uma família e tal, e ele fala que não.
que para ele essa comparação com a família não se aplica. Por quê? Porque a família envolve amor. E amor do tipo assim, o exemplo que ele dá onde eu estudei, do podcast que eu vi ele falando cara, se o teu irmão faz uma cagada, mata alguém e vai pra prisão, tu não vai deixar de amar o teu irmão por causa disso. Ele vai ser sempre teu irmão, vai estar sempre na família, enfim. Né? Então, isso não se aplica à realidade do negócio. Então, ele fala, cara, em vez de família, enxerga o teu negócio como um time de esporte. Por que o time de esporte? Porque o time de esporte, primeiro que não tem esse amor incondicional, que não dá para ter em negócio nenhum. A razão é muito importante para qualquer negócio, né? E assim, existem características que se aplicam muito bem à empresa, né? A um time esportivo, que é o objetivo maior. Então ele fala que ele contrata principal thinkers, esse é o termo que ele usa, né? Que são aquelas pessoas que têm o pensamento no objetivo maior, que é da empresa. Então, qualquer momento de conflito, qualquer momento de reflexão, enfim, né, de discussão ali para definir um caminho, cara, o caminho tem que ser sempre o bem da empresa. Sim, sempre, sempre, sempre. Legal, bacana. Né? Então isso é uma coisa muito forte dentro da cultura da Netflix. Né? Então o time de esporte, ele quer vencer o campeonato. E ele entende que para ele vencer o campeonato, eles têm que ter sintonia. Então, fazendo uma comparação, tu pega o time do Barcelona, tu pega um time desse campeão, qual era o grande negócio do time do Barcelona ali agora dos anos 2000? É justamente essa sintonia entre os jogadores. Os caras já passam a bola sem nem olhar, ele já sabe de tanto treinar, tanta harmonia, que ele sabe que o cara vai estar ali quando ele vai passar, ele não precisa olhar. Sabe? Então, essa harmonia dentro do negócio, né, esse sentimento de equipe, de entender que o negócio só vai para frente, ou ele vai para frente de uma forma muito mais efetiva se eles trabalharem colaborativamente, né? Então, isso é muito, muito importante, essa visão do negócio como um time de esporte, sabe? Então, é aquela competitividade, nós contra o mercado, assim, contra não, mas a gente tá aqui para vencer. E às vezes até uma competição com a empresa mesmo, para transformar ela numa versão melhor, né? Então... Isso se aplica muito ao ser humano também, né? A comparação, ela nunca é com fulano, com ciclano, a tua comparação é com quem tu foste ontem. Exato. Né? Se eu fui melhor do que hoje eu sou melhor do que eu fui ontem, vitória, cara, não importa, sabe? Nada mais importa. Então, a evolução da vida e dos negócios, ela tá muito ligada a isso. Então é um negócio assim sensacional que eu gosto muito e assim, o Reed Hastings é um cara fora da curva e ele sempre se preocupou do momento zero e assim, mais uma vez, conhecendo a história do cara, tu sabe que isso não veio de um foco aqui divino que disse assim, pô, tu é fantástico. Não, o cara é fantástico, mas assim, para ele foi a experiência e foi a dificuldade, foi a dor. Ele teve uma empresa que ele vendeu por milhões de dólares, não teve, assim, não foi uma experiência negativa, mas ele teve muito problema com cultura. Por quê? Porque a empresa dele foi comprada e ele chegou a trabalhar nessa empresa maior. Então, quando houve essa união dos times, cara, foi um problema assim sério de cultura, né? Então ele viveu essa experiência e falou, cara, eu vou tirar um aprendizado disso, né? E vou construir algo melhor. E assim, o cara fez de uma forma que é admirável, né? Então, essa capacidade do empreendedor de tirar aprendizado das dificuldades, isso é determinante para o sucesso de qualquer negócio, né? Então, assim, recomendo fortemente que leiam, quem tiver como ler um documento em inglês, não sei se hoje tem em português, mas assim, lá no site da Netflix tem lá, entra lá, Deck Cultural. Tu vai encontrar o deck cultural dele, lê o deck cultural dos caras. E legal, já fica uma dica maravilhosa para você que está acompanhando a gente. É fantástico. Tem o deck cultural da XP também, que é fantástico. Maravilha. É outro case de cultura assim que é sensacional da XP, é muito legal também. Então assim, gente, às vezes a gente tem a visão errada de que trabalhar a cultura vai te custar horrores de dinheiro, assim, rios de dinheiro.
Mas, na verdade, o não cuidar dela é que vai te custar isso. Exatamente, Márcia, exatamente. Então, assim, tem ações muito básicas, gente, assim, mínimas que você consegue trabalhar a cultura de uma forma que vai envolver o teu time. Eu vou compartilhar com vocês uma experiência nossa da MS Consulting. Nós fizemos em 2019, final de 2019. Nós temos 4 valores muito fortes na MS. E o que nós fizemos? Nós envolvemos todas as nossas unidades em um projeto chamado Melhores do Ano. E nós fizemos da seguinte forma, só compartilhando, Rodrigo, que as pessoas elas têm essa dúvida, né, de Sim. como trabalhar esse tema. E o que nós fizemos? Pedimos para as próprias equipes avaliarem, escolherem Sim. quais dos colegas deles de trabalho Sim. tinham esse engajamento com os nossos valores. Fantástico. E nós premiamos alguns dos nossos colaboradores no final de 2019. Uhum. Tivemos, inclusive, vinheta, premiação, transmissão ao vivo. Foi, assim, algo extraordinário. E que, no fim, nós envolvemos e reafirmamos os valores para cada um dos nossos colaboradores. Hoje nós estamos em 4 estados e temos 6 unidades de negócio principais. Sim. E isso fez com que houvesse um envolvimento de todos os nossos colaboradores. E, no fim, em termos de investimento, não ficou tão representativo do que o que, se não trabalhasse, isso nos traria. Sim. Então, assim, são cases, a gente está aqui compartilhando com você ideias, sugestões, e como o Rodrigo trouxe aqui para a gente a questão do próprio investigar ou pesquisar empresas que têm uma cultura muito forte, que você não vai aplicar 100% o que acontece na empresa, né, que foram citadas aqui, mas com certeza você vai ter insights fantásticos para trabalhar e usar criatividade, usar a tua própria equipe para trabalhar esse tema e fazer algo transformador, algo que vai te ajudar a envolver as pessoas naquilo que você quer. Então, o primeiro ponto para quem está nos assistindo é justamente saber, diagnosticar, saber qual é a tua cultura. E, em seguida, começar a trabalhar isso dentro do teu time e fazer com que haja, de fato, o envolvimento do teu time com a tua cultura. Evidentemente, vai existir situações em que você vai precisar, sim, modificar, seja algum tipo de valor que não faça mais sentido, seja retirar do teu time pessoas que não compartilham dos mesmos valores que você. Então, o que a gente deixa como dica é justamente isso. Você precisa primeiro entender a tua cultura e ver se ela precisa de ajuste e começar a trabalhar nela o quanto antes. E assim, já fica uma dica. Se você sente algum tipo de dificuldade nesse processo, nós da MS somos especialistas em gestão de pessoas. Então, já fica a dica para você. Você pode nos contactar e aí a gente vai, com certeza, te ajudar nessa jornada, como nós estamos fazendo na MaxiCard e em outras empresas também. Não é isso, Rodrigo? Márcia, é isso, recomendo fortemente. Legal, bacana. Muito legal. Bacana, Márcia. E me fala, assim, como tu enxerga esse desafio de manter o time alinhado e motivado? Assim, Rodrigo, eu penso que as pessoas elas precisam de comunicação. Sim. Eu acho que o silêncio ele é algo que acaba às vezes com as empresas, com o profissional, quando não há uma comunicação clara, transparente dentro do negócio. Sim. Então, às vezes, o que a maioria dos colaboradores eles precisam é justamente ser informado, às vezes, do propósito, dos objetivos a serem alcançados, às vezes de algo que não está dando certo precisa ser redefinido. Então, eu acredito muito e trabalho fortemente cultura de feedback. Sim. Então, para mim, cultura de feedback, quando você olha no olho do colaborador e de fato passa uma mensagem
livre de emoção, mas que traz para ele uma possibilidade dele melhorar, dele se reinventar, Sim. para mim isso motiva, isso transforma, isso dá um novo ânimo é uma nova oportunidade para o profissional. Sem Tem dúvida. gente que às vezes a gente encontra e fala conosco, seja numa seleção ou seja na vida de um modo geral, que sai de empresas que passaram anos e que eles ficam com dúvida do porquê que saiu. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes a empresa não fornece uma avaliação de desempenho, que ele consiga entender onde ele estava de fato falhando. E a empresa muitas das vezes não fornece para ele um feedback, dando a oportunidade dele se corrigir de uma performance às vezes que está inadequada. Sim. Então a empresa ela prefere cortar e às vezes corta um talento que estava desajustado e que precisava ali de um olhar diferenciado. Então eu penso que cultura de feedback, uma estratégia de comunicação, elas são fundamentais para gerar essa motivação, esse gás novo, sabe? Legal. Que transforma. Sim. Então, eu penso muito nisso. 100% de acordo. Concordo plenamente. Legal, bacana. E já finalizando, uma pena. Foi rápido, voou, né? Voou. Fazendo assim uma pergunta final para você, que dica você deixa para os empresários que querem trilhar esse caminho de desenvolver uma cultura forte nos seus negócios, na sua empresa? Legal, Márcia. Cara, e assim, ó, eu acho que a dica ela é muito clara, né? Tem que saber o que tá fazendo. Não dá para achar, sabe? Então, a única forma de você saber o que você está fazendo é aprender, é meter a mão na massa, é pegar livro, é estudar, é ouvir um podcast 1000 vezes que te interessa, sabe? Tu fala, cara, eu preciso... Assim, eu tô falando de coisas que eu fiz, tá? Então, é o que funciona para mim. Então, é o estudo. Não tem outra forma, sabe? Então, existem N formas de você estudar, né? Então, hoje a internet te proporciona N canais que você pode consumir conteúdo, informação, assim, muito fácil, sem dificuldade nenhuma. Então, vou dar algumas dicas aqui de livros e podcasts, tá? Que eu acompanho e que me ajudaram muito. Então, maravilha. Tem um podcast que eu gosto, que é o Masters of Scale, com o Reid Hoffman, que é o cara que criou o LinkedIn, fez parte da PayPal também. E, enfim, o cara é fantástico, sou fã dele. E ele tem esse podcast, né, que ele entrevista várias pessoas e dentre elas o Reed Hastings, do CEO da Netflix. Então, cara, o episódio do Reed Hastings eu ouvi para mais de 10 vezes. Uau! Ouvia, anotava, ouvia de novo, anotava de novo. E, sabe? E vai, até tu chegar no ponto que tu queres, que tu absorva o máximo possível. Então, para mim foram mais de 10 vezes. Tem gente que vai ouvir uma e vai tirar tudo. Então, pouco importa. Mas assim... esse podcast é muito bacana, principalmente o episódio do Reed Hastings. Tem outro episódio também que é muito legal, que é o do, se eu não me engano, é o Danny Meyer, que é o founder e CEO do Shake Shack. Também ele é um case fantástico. Eu vi o dele também várias vezes e ele fala especificamente sobre cultura. Então o dele é fantástico, é fenomenal. Então, e tem 2 livros que vale a pena também ler. Um deles é o do Reed Hastings, tá? Que ele fala sobre cultura. O nome do livro é No Rules Rules. Então, saiu agora esse livro, não tem muito tempo. Mas já comprei, ainda não li, mas já comprei. Mas sei que é sobre a cultura da Netflix, então, cara, vai ser sensacional, tenho certeza disso. E tem um outro livro também que chama What You Do is Who You Are, né? Que na tradução deve ser... Você é o que você faz. Se eu não me engano, o livro em português é isso. Né? E esse eu li, é um livro do Ben Horowitz, que é um cara que hoje é sócio de um dos maiores escritórios, se não o maior escritório de Venture Capital dos Estados Unidos, lá do Vale do Silício, e um dos maiores do mundo, que é a Horowitz Andreessen. E assim, ele tem um outro livro também que mudou, não fala de cultura especificamente, mas assim, é um livro que eu recomendo para todo e qualquer empreendedor, que vale muito a pena ler,
que é O Lado Difícil das Situações Difíceis. Esse livro é Uau. sensacional. E ele escreveu um outro livro, que é esse que eu tô falando, que esse fala sobre cultura e assim, e ele vai para os lugares mais assim inesperados. Ele fala de tudo menos de negócio, sabe? Assim, então ele vai contextualizar a cultura em civilizações, em episódios assim completamente fora do contexto de negócio, mas assim que no final das contas faz muito sentido e tem muito aprendizado legal ali, sabe? Então eu gostei muito desse livro, recomendo fortemente, tanto O Lado Difícil das Situações Difíceis, quanto Você é o que Você faz. Então tá aí, fica a dica. E é isso, galera. E Google, o Google é muito bom. É só botar lá cultura. Endeavor também é um canal fantástico de Legal, empreendedorismo, bacana. conteúdo em português. Então vai no site da Endeavor, pesquisa sobre cultura, vai ter artigo legal, já li. Então, cara, é aquela história do curioso, né, o rebelde por naturezas. Então tem que, sabe, tem que querer mudar o mundo, tem que saber qual é o caminho e, Exato. sabe, tem que ir atrás de conhecimento. Então vai atrás de conhecimento que esse é o caminho. Maravilha. Gente, nós já estamos encerrando o nosso podcast de hoje e já quero agradecer imensamente a contribuição que o Rodrigo deu, né? Abrilhantou aqui o nosso encontro. E, Rodrigo, para quem quer conhecer um pouco mais a tua história, a Tá, MaxiCard, e os outros negócios que você tem, como tá. é que encontra o Rodrigo? Legal. Obrigado, Márcio. Primeiro agradecer mais uma vez a oportunidade. O bate-papo foi fantástico, como sempre é. E assim, para quem quer conhecer um pouco mais da MaxiCard, das soluções da MaxiCard, maxicard com 2x.com.br, nas redes sociais MaxiCard, né, tanto Instagram quanto Facebook, LinkedIn também. E a Directo, como está no início agora, a gente ainda está só com um teaser, né, uma landing page, mas vale a pena, lá explica bem o que é o negócio, bem legal, directo.tech, tá? Directo com dois T's. Tá, então é isso. Eu tô no Instagram e no LinkedIn também, Rodrigo Gomes de Oliveira. Só ir lá que Maravilha. eu vou aceitar lá e vou tá compartilhando a informação com a galera. Tô sempre disposto a isso. E para você que quer conhecer um pouco mais da MS Consulting, nos siga nas redes sociais também, LinkedIn, Instagram, Face. Nos segue, se inscreve no nosso canal no YouTube e em breve nós vamos disponibilizar esse e muitos outros podcasts. Então, para você, já fica a dica, nos acompanhe, que tem muita coisa boa chegando aí. Um abraço, gente. Muito obrigada. Até breve. Tchau, tchau. Valeu, Márcia. Um abraço. Tchau, tchau, gente.